Então, eu e o Arthur ficamos responsáveis pelo assunto VMware e agora eu vou apresentar. Tá. O índice, eu vou falar o que é, como funciona o escalamento de processos entre SOs, escalamento de memória entre SOs, a arquitetura, ambientes de utilização e comparativo entre ferramentas. Então, o que é? Assim como o VirtualBox, que eu vou falar um pouco mais à frente, o VMware é um software de virtualização para ambientes x86. Ele oferece virtualização total para virtualização. E o que seria essa virtualização total e para virtualização? A virtualização total tem como objetivo fornecer ao software visitante uma réplica do software subjacente, sem modificações sobre o VMM. Eu vou falar um pouco mais à frente a respeito de VMM. E a paravirtualização é uma alternativa à virtualização total, visto que a virtualização total tem alguns inconvenientes, como quando ele vai executar certas instruções que são sensíveis, ela não passando pela VMM, que faz esse controle, pode acabar entrando em conflito com a máquina hospedeira. E a paravirtualização já tem esse objetivo de usar a VMM para sanar esses problemas. Visto que a virtualização total, o sistema operacional visitante não tem conhecimento que está sendo executado sobre uma VMM. Então, as instruções executadas pelos sistemas operacionais visitantes devem ser testadas pela VM para que depois sejam executadas diretamente no hardware, ou executadas pela VMM e simuladas a execução para o sistema visitante, certo? Falei a respeito de virtualização total e para virtualização, mas o que seria a VMM? Tá. A VMM é o monitor de máquina virtual. Desculpe. É um componente de software que hospeda as máquinas virtuais. O VMM é responsável pela virtualização e controle dos recursos compartilhados pelas máquinas virtuais, tais como processadores, dispositivos de entrada e saída, memória e armazenagem. Certo. Vamos lá. Um pouco antes de eu explicar mais o que seria a VMM, eu vou explicar um pouco como acontece no sistema operacional, a respeito das instruções. As instruções privilegiadas e não privilegiadas. As não privilegiadas são aquelas em que não alteram a alocação ou o estado dos recursos compartilhados por vários processos simultâneos, tais como processadores, memória principal e registros especiais. Já as instruções privilegiadas podem alterar a alocação ou estado desses recursos. Um computador trabalha de dois modos, no modo usuário e o administrador, ou supervisor. No modo usuário, rodam normalmente as aplicações. O modo supervisor tem controle geral da CPU, podendo executar um conjunto de instruções do processador em questão, tanto as privilegiadas como não privilegiadas. Um SO roda nesse modo, no modo privilegiado, entendeu? No modo supervisor. Antes do SO passar o controle da CPU para a aplicação, que roda no modo usuário, o bit de controle é configurado para o modo de usuário. Na arquitetura x86, que é a que o VMware ele foi construído, existem 4 níveis de privilégio. São numerados entre 0 e 3, em que o 0 é o maior nível e o 3 é o menor. O 0 é rodado o SO, hospedeiro, e a VMM também é rodada nesse modo. Certo.
Então, falando um pouquinho a respeito agora sobre VMM em específico, certo? Já passando por privilégios entre instruções, o VMM é executado em modo supervisor. Contudo, as VMs são executadas em modo usuário. Quando as VMs executam instruções privilegiadas, em que tem a capacidade de mudar a alocação ou estado de recursos compartilhados, essas são passadas para a VMM, que se encarrega de emular a execução dessas instruções, certo? Ou seja, quando são instruções delicadas que tem como mudar o compartilhamento de recursos ou algo do tipo, ele passa para a VMM. A aplicação, a máquina virtual 1, por exemplo, passaria para a VMM, e a máquina virtual 2 também passaria para a VMM. E assim ela poderia emular ou não e passar a resposta para as VMs. Como funciona, né? O VMM é executado como se fosse um programa. Aí no espaço da aplicação, dentro de um hospedeiro, de um SO hospedeiro, o qual fica responsável pela abstração dos dispositivos que são disponibilizados para o sistema operacional visitante. A virtualização ocorre em nível de processador. Vou passar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Mas é como eu falei, o VMware ele é executado como um programa. E no lugar do programa, no lugar do processo que é aberto, ele emula um SO hospedeiro, correto? Então, gerenciamento de processos entre os SOs. Então, na arquitetura do VMware, a virtualização ocorre a nível de processador. As instruções privilegiadas, que eu já expliquei, a serem executadas são capturadas e virtualizadas pela VMM, enquanto que as outras instruções são executadas diretamente do processador hospedeiro. Ou seja, na primeira imagem aqui do lado, ele está passando aqui, está mostrando o hardware do hospedeiro, que é a primeira camada, de cima para baixo, não, de baixo para cima, desculpe. Temos o software de virtualização, que seria a VMware, a máquina virtual, que seria o conjunto desses dois, certo? E teremos também as aplicações bem acima, bem na camada superior, e o SO, que seria um pouco abaixo. Ou seja, na Virtual Machine Monitor, que seria o software virtualizado, ele está executando ele está fazendo controle do SO e das suas aplicações, correto? E como ocorre esse gerenciamento de processos? A segunda imagem abaixo está passando. Os processos em questão chamam o kernel, correto? Das VMs, e a partir desse kernel ele passa para o kernel da máquina hospedeira. E ela faz o controle dos processos, correto? Como ocorre o gerenciamento de memória, MMU, certo? Antes de eu falar a respeito, eu tenho que dar falar um pouco a respeito desse Guest Virtual Memory, esse Guest Physical Memory e o Host Physical Memory, antes de falar um pouco a respeito. Tá. Esse Host Physical Memory é a memória física instalada no host e gerenciado pelo kernel. Já o Guest Physical Memory é a memória alocada para a VM. O sistema operacional VM enxerga essa memória como sendo sua memória física. Ou seja, ela enxerga
esse psychomemory como se fosse um psychomemory do host, como se ele fosse um host. Afinal de contas, ele não sabe que está rodando numa máquina virtual. Essa memória é gerenciada pelo sistema operacional da VM, que seria a VMM. Isso. E o Guest Virtual Memory é a memória virtual que são vistas pelas aplicações do SO da VM. Certo? O que acontece? Temos antes da gente trabalhar com a memória virtual, é necessário que o hardware utilizado ofereça chamadas de unidade de gerenciamento de memória, MMU, como tá passando. Normalmente a MMU está integrada ao processador e sua principal função é manter uma tabela que relaciona os endereços de memória virtual aos endereços de memória física. Essa tabela também é conhecida como Translation Look-Side Buffer ou TLB. Às vezes acontece de uma página de memória não poder ser acessada porque não havia uma entrada correspondente na TLB. Esse tipo de situação causa o chamado de page fault. Então, uma tabela que é uma tabela virtual, certo? Dentro da máquina virtual, que tem os endereços de memória física, que na memória virtual é uma memória virtual, que a gente aloca para essa memória e relaciona com os endereços de memória física, correto? Tá. A arquitetura em questão é a x86, como eu já havia dito, e essa imagem aqui do lado fala um pouco a respeito de todos os ela dá suporte a diversos dispositivos e para isso ela roda o VMware Drive, que faz o acesso, digamos. Ela dá suporte a esses diversos dispositivos que é abrangente. Tá, utilização. Consolidação de servidores, porque com VMs você consegue trabalhar de forma bem mais robusta, podemos dizer assim, e podendo hospedar dentro de uma única máquina diversas VMs. E isso também implica no desenvolvimento de software. Caso você queira testar como é que um software se comporta em diversas plataformas, isso também é possível. Laboratório de ensino, que também se encaixa na virtualização de podendo rodar diversas aplicações, né, com máquina virtual e virtualização de infraestrutura de TI. Tá. Comparação. O VMware Workshop tem versões para Windows e Linux, e no Mac a solução do VMware chama-se Fusion. Já o VirtualBox ganha nesse quesito. Por quê? Por ter um suporte a uma variedade bem maior de plataformas, que isso também implicaria, por exemplo, no desenvolvimento de software. Aí fica a encargo de como você vai virtualizar, para qual objetivo, qual finalidade. Então, o VirtualBox ganha nesse quesito, porque tem uma abrangência bem maior as plataformas, e ambos têm compatibilidade para 32 como 64 bits.
É isso.